Boa noite a todos os nobres vereadores, vereadora, boa noite todo o público presente e todo o público que nos acompanha via rede social. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Denivan Barbosa Ferreira. Presente. Vereador Edgar José de Lima. Presente. Vereador Ivan Moreira Lima. Presente. Vereador Jânio Flávio de Assis, presente. Vereadora Kelly Karine Bernardes Alves. Presente. Vereadora Luciene Teodora da Silva. Presente. Vereador Rony da Silva Moreira. Presente. Vereador Tiago Inácio de Paula Furtado. Presente. Vereador Wagner Moreira Fernandes. Presente. Solicito ao vereador Jânio Flávio para que faça a leitura bíblica. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Na sequência, coloco em discussão e em votação a ata de número 787 de 2025. Quem for favorável permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedida por esta Casa de Leis. Foram expedidos ofícios de número 034 a 035 a diversos órgãos e autoridades, encaminhando documentos e fazendo solicitações. Senhor Presidente, encerra a leitura das correspondências recebidas e expedidas por essa Casa de Leis. Terminando a leitura das correspondências, passamos ao pequeno expediente para vereador falar de matéria de interesse público. E com a palavra, vereador Rones da Silva Moreira, o senhor dispõe de 3 minutos. Vereador Rony não tem indicação. Vereador Tiago Inácio de Paula Furtada. Boa noite a todos. Em nome da nobre vereadora Kelly Bernardes, cumprimento a todos que se faz presente, a todos os nobres vereadores, conhecido como João do Frete. Cumprimento a todos que estão nos assistindo aqui presencialmente. Em nome do Marcelo, que é servidor dessa casa, cumprimento a todos servidores da Câmara Municipal, e em nome dele já também cumprimento a todos que estão assistindo via rede social. Hoje entrei com 3 indicações, todas destinadas a obras. Indicação de 8 de 2025. Vereador que aqui presente subscreve, solicita a mesa que após a tramitação regimental seja encaminhado expediente a Vossa Excelência, o senhor Juvenal Consulado, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria, o senhor Cleiton Cosme, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, fazendo a seguinte solicitação: que seja feita uma pequena alteração da estrada vicinal sentido às fazendas dos proprietários Fausto, Alci, Iraci, Sebastião Wagner e Adinei, próximo à ponte da fazenda do Gerson da Molim. Indicação de 9 de 2025. O vereador que presente subscreve solicita à mesa que a próxima tramitação regimental seja encaminhada expediente a Vossa Excelência, o senhor Juvenal Consolado, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria, o senhor Cleiton Cosme, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, fazendo a seguinte solicitação: que seja feito um estudo de viabilidade da implementação de uma tubulação em uma aguada que dá acesso à Fazenda Macedônia. Indicação 10 de 2025. O vereador que aqui presente subscreve solicita à mesa que após a tramitação regimental seja encaminhado expediente a Vossa Excelência, o senhor Juvenal Consolado, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria, o senhor Cleiton Cosme, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, fazendo a seguinte solicitação: que seja feita a instalação de um mata-burro na propriedade do senhor Manuel Henrique, na Fazenda Vitória, e a manutenção em outro mata-burro. No grande expediente estarei justificando o motivo dessas indicações. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Wagner Moreira Fernandes, o senhor dispõe de 3 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres pares. Boa noite ao público que se faz presente e, em especial, a todos aqueles que nos acompanham via rede social. Senhora presidente, eu hoje tenho apenas uma indicação a ser dar entrada nessa Casa de Leis, onde a mesma deverá ser encaminhado expediente ao senhor prefeito Juvenal Consolaro e também com cópia ao secretário de Saúde, senhor Pedro de Carvalho. Que seja feita a compra de um tomógrafo para o Hospital Municipal Mariana Silvério. No grande expediente estarei explicando a necessidade dessa indicação. Com a palavra, a vereadora Edgar José de Lima, o senhor dispõe de 3 minutos. Excelentíssima senhora presidenta, os vereadores entram com a reivindicação ao senhor prefeito Juvenal Consolaro, com cópia a vossa excelência, senhor Pedro Alexandre Eustáquio Bialo Carvalho, secretário municipal de saúde, fazendo a seguinte solicitação. Que seja feita a aquisição de um carro para o transporte de idoso para o Hospital Municipal. Justificativa. Senhora presidenta, senhores vereadores, a gente depara no hospital, tem hora, a dificuldade das pessoas de idade que vai lá no hospital, e aí, a hora que dá alta, as pessoas não têm como ir embora. Esse carro eu vou justificar no grande expediente, que ele ficava exclusivo para o idoso. Porque as pessoas, às vezes, dá alta ali, vai para frente, não tem um parente, não tem um amigo. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de atender 3 pessoas, inclusive uma era minha mãe, que é obrigação da gente, mas ela também tem os direitos dela. E outras pessoas assim. Então, é uma indicação que eu vejo de grande valia, que possa estar atendendo realmente as pessoas de idade. A hora que precisar, está à disposição. Esse carro não é para fazer favor, para ir para aqui, para ali, não. Ele é para ficar no hospital, para atender o idoso com mais qualidade, tentando cada vez melhorar mais o atendimento aos nossos idosos. De matéria, senhora presidente, é o que tinha. Com a palavra, vereador Ivan Moreira Lima, o senhor dispõe de 3 minutos. Boa noite a todos. Em nome do novo vereador Edgar, que é o veterano dessa casa, cumprimento a todos os colegas vereadores. Em nome do nosso amigo João do PL, cumprimento os presentes e cumprimento também aqueles que nos acompanham via rede social. Entrei com uma indicação hoje, a de ordem 07, na qual solicito que após o trâmite regimental seja encaminhado ao seu prefeito municipal e ao secretário de Obras e Serviços Públicos, Cleito Cosme, fazendo a seguinte solicitação, que seja implantada a coleta seletiva em parceria com a empresa Ivalurb. Do grande expediente estarei justificando, senhora presidente. Com a palavra, vereador Jânio Flávio de Assis, o senhor dispõe de 3 minutos. Boa noite, senhora presidente. Seu nome, cumprimento aqui os demais colegas vereadores. Em nome do João, lá do Polon, quero cumprimentar a todos que aqui se fazem presente e cumprimentar também a todos que nos acompanham via rede social. Senhor presidente, hoje eu entro com a indicação de número 006 para que, após a devida tramitação regimental, sejam adotadas medidas de segurança e melhorias em atendimento às necessidades do prédio que abriga os setores municipais de patrimônio, almoxarifado e compras. No grande expediente estarei justificando. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Kelly Karine Bernardes Alves, a senhora dispõe de 3 minutos. Boa noite a todos, boa noite ao público que se faz presente, boa noite a todos que nos acompanham via rede social. A vereadora aqui presente subscreve, solicita à mesa que após tramitação regimental seja encaminhado expediente a Vossa Excelência, senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria, o senhor Cleito Cosme, secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, fazendo a seguinte solicitação: que seja feita a manutenção da estrada vicinal que dá acesso à chácara Fazendinha e também a manutenção da ponte,
No grande expediente estarei explicando. Convido o vice-presidente Denivan Barbosa para que assuma o trabalho da mesa. Convido a vereadora Luciene que possa usar a tribuna 3 minutos. Em nome do vereador Tiago, cumprimento todo o público presente. Em nome do vereador Jânio Flávio, cumprimento todos que nos acompanham via rede social. Indicação 08 de 2025, que seja encaminhado expediente a Vossa Excelência, senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria, o senhor Pascoal Amorim, secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, fazendo a seguinte solicitação: que seja disponibilizado um monitor para acompanhar as crianças no transporte escolar urbano. Indicação 09 de 2025, que seja encaminhado expediente a Vossa Excelência, senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria, senhor Pascoal Amorim, secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, fazendo a seguinte solicitação: que seja colocado mais um ônibus para fazer o transporte escolar urbano. E indicação 010 de 2025, que seja encaminhada a expediente a Vossa Excelência, senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria, senhor Pascoal Amorim, secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, fazendo a seguinte solicitação: que seja aderido ao calendário municipal Márcio Roxo, que é dia 26 de março, que é o Dia Nacional da Epilepsia. No grande expediente estarei justificando. Convido a vereadora Luciene para que possa assumir os trabalhos da mesa diretora. Terminando o pequeno expediente, passamos ao grande expediente para vereador falar sobre matéria de interesse público e, conforme a inscrição, com a palavra vereador Rones da Silva Moreira, o senhor dispõe de 10 minutos. Excelência senhora presidente, nobres pares colegas, quero aqui nesta noite também cumprimentar em nome do João, do Frete, do João da Gazi, né? Todos que se faz presente, cumprimento também todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhores vereadores, nessa noite não entrei com nenhuma indicação, quero deixar aqui, falar sobre algumas demandas, alguns acontecimentos, né, que vêm chegando, algumas melhorias que está a caminho do nosso município. Hoje temos um projeto, né, senhora presidente, um projeto de lei onde pede autorização dessa casa para doação de terrenos, para construção de unidades habitacional. Acho que é um projeto, vereador Denivan, de suma importância para a nossa população, né? Nós vemos, o Figueirão vive um momento, vereador Edgar, que realmente a luta em todos os setores, mas a habitação é um dos pilares que precisamos focar, né? Então, essa casa sempre parceira, sempre buscando melhorias, buscando recursos para nossa população. Quero aqui hoje registrar, nós teremos na quarta-feira, dia 26, uma agenda pedida da deputada Mara Caseiro na Secretaria de Infraestrutura, onde levamos algumas demandas a ela. Estaremos aí nessa reunião para buscar melhorias para o nosso município e deixar também registrado, senhores vereadores, parabenizar todos vossas excelências que estiveram em Brasília, parabenizar a senhora presidente, cada vereador que lá estiveram. Pode ter certeza que a semente plantada e ela germina, né? Recursos virão com certeza. E eu quero parabenizar os senhores vereadores que
convidaram ainda o vice-prefeito, né, para estar indo junto, né? O vice-prefeito foi acompanhar os vereadores, né? A agenda aí a qual os vereadores se organizaram para estar indo buscar recursos para o nosso município. Deixar registrado, muitas das vezes a gente vê as críticas. Muitos criticam, se vai, tem crítica. Se não vai, né, eu ouvi até alguma pessoa chegar, vereador Denivan, o Rony não precisa buscar recursos porque não vai. Não é isso, eu acho que tudo tem um momento, tem um tempo, né? Eu já tinha compromissos agendados, pedido já do mês de dezembro para conseguir uma agenda, então não dava para ir. Mas, em momento nenhum, eu penso que é perca de tempo. Não é isso. Eu acho que a ida em Brasília é que traz recursos. Nós temos também os nossos deputados estaduais, tem deputados que nós buscamos recursos, buscamos também do governo. Mas o que vem, gente, deixar registrado. Muitas das vezes as coisas só acontecem, a boa política, ela é feita com parcerias. Sem parceria, sem união, não acontece o desenvolvimento. E isso, vereador Ivan, vereador Wagner, esta casa vem demonstrando uma união, uma parceria em prol do desenvolvimento do município de Figueirão. E o executivo buscando também fazer sua parte, né? Nós sabemos que nem sempre consegue realizar 100%. Muitos se doam, né? Se doam para poder fazer o melhor para o município, melhor para a nossa população, mas nem sempre consegue realizar 100%. Ora, se nós conseguíssemos o que nós temos vontade de realizar, de fazer, né? Apesar que vereador não faz, mas vereador cobra, vereador busca e traz o recurso para fazer, né? Então, não adianta críticas em cima de vereadores, porque realmente cada vereador aqui, eu posso dizer, os vereadores pagam 3 vezes mais ou muito mais seu salário de um mandato com recursos que traz para o nosso município. Esse é o nosso trabalho e todos têm feito isso. Então eu quero aqui parabenizar a todos os senhores vereadores. Parabéns aí pelo trabalho e dizer que com certeza continuaremos unidos trabalhando em prol do município de Figueirão. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Tiago Inácio de Paula Furtado, o senhor dispõe de 10 minutos. Retornando essa tribuna, motivos das indicações. A indicação número 1 é uma alteração de uma estrada vicinal. Estive nesse final de semana, no sábado à tarde, numa reunião com alguns fazendeiros na Fazenda Macedônia. E aí eles me falaram, deram algumas sugestões e explicaram também algumas coisas para poder fazer na região. Eu ainda não falei com o secretário sobre esse assunto, mas já entro com a indicação e depois vou explanar para ele. É o seguinte, essa estrada, ela se faz necessário, pois algum tempo, os moradores da região, devido à época a estrada estava ruim para trafegar, os mesmos acabaram fizeram um caminho alternativo, desvio, como queiram. E agora está com dificuldades para o caminhão subir quando está carregado, se fazendo necessário mudar o curso da estrada para facilitar o tráfego. Do jeito que eles fizeram o desvio na época, para poder passar, a estrada ficou um pouco mais sinuosa, com curva, né, vamos dizer assim. E aí agora, quando o caminhão vem, ele tem dificuldade de subir. Então, qual que era a sugestão? A sugestão de um dos proprietários de fazenda dessa região falou o seguinte, que o correto era voltar a estrada praticamente para o lugar normal e enlarguecer um pouquinho a estrada para facilitar na hora que o caminhão for subir. Temos aqui o secretário que já foi secretário de obras, né, Denivan, dois períodos, naquela ponte próxima ao Gerson da Molim, que dá uma curvinha que era perto
hoje perto da fazenda do Vanderir e do Vanderlei. Aí quando vem de lá para cá, aí o caminhão não consegue fazer certinho. Segue a parte, vereador. Pode falar. Vereador, na última sessão eu tinha entrado com uma indicação bem semelhante a essa, e eu perguntei ao secretário Cleiton e ele disse que já iria começar a mexer lá, depositar as pedras para começar a fazer os reparos. Só mesmo para ponderar. Obrigado. Beleza, obrigado. Então aí obrigado, Janine. É uma questão bem específica de uma subida lá em si que eles falam sobre essa questão. Também indo para Macedônia tem um lugar que na época da seca ela não tem água, mas porém quando é na época da chuva tem uma aguadinha que surge na estrada e que infelizmente às vezes a pessoa atola lá devido até a prefeitura tinha arrumado a estrada, mas como temos, graças a Deus, está tendo bastante chuva, a própria estrada, a própria areia da estrada foi para esse laguinho e está ocasionando atolamento naquela região. Eu sei que nem toda aguada a gente pode ir lá e jogar pedra, pelo que eu aprendi até perguntando para o secretário sobre isso. E aí eu peço aqui um estudo de viabilidade para poder ver o que fazer, se vai entrar com tubulação, se na época da seca dá para fazer alguma coisa diferente nesse sentido, nesse trechinho da estrada. É um lugar bem específico também, estarei passando para o secretário da pasta. E a outra também, para a Secretaria de Obras, é a questão de um produtor que comprou um mataburro, e um outro mataburro da propriedade dele que foi fornecido pelo município, um caminhão acabou estragando o mataburro e foi solicitado para inverter o mataburro, colocar ele de cabeça para baixo, vamos dizer assim, que aí a parte boa vai ficar para cima e melhorar a trafegabilidade lá. Então ele comprou um mataburro, então aí falta a parceria da prefeitura nesse sentido, de ir lá e instalar o mataburro. Então assim, ele já fez a parte da aquisição do mataburro, ou seja, está ajudando o município, né? É uma estrada que não dá acesso só à propriedade dele, dá acesso a várias outras propriedades, e eu acho nada mais justo da prefeitura se programar, né? Eu tenho certeza que vai ser feito, mas a gente reforça aí o pedido do fazendeiro daquela região, da Fazenda Vitória, o senhor Manuel Henrique. Também, nessa região da Fazenda Macedônia, foi tratado alguns assuntos, até convido, né, dessa vez ficou um pouco em cima, porque chegamos de Brasília na sexta, mas o nobre vereador Rones lembra que foi de uma reunião semelhante a essa, que conseguimos a ponte da propriedade do seu Sebastião Carlos, né? E pelo que eu conversei até lá na região, foi muito útil para aqueles moradores de lá, e são reuniões como essas que a gente pode fazer na fazenda. Convido também, da próxima vez eu quero convidar os nobres vereadores a participarem da reunião, para a gente poder escutar as demandas dos fazendeiros e trazer para os secretários da pasta. Segundo lá, não só da questão de fazendas, eles sugeriram até coisas para a nossa cidade, o que poderia fazer para melhorar, e a gente anota e vai correndo atrás e fazendo as indicações. Falei que ficou um pouco em cima da hora, porque a gente tivemos uma semana bem produtiva, no meu entendimento, em Brasília, além das demandas que a gente leva, né, das emendas, das buscas de recursos que a gente procura trazer de Brasília para o nosso município. Eu sempre vejo como um aprendizado grande, além de troca de informações com próprios vereadores. Sempre encontramos também caravanas de outros vereadores, lá a gente acaba trocando um pouquinho de experiência, né, com os outros municípios, e tinha muita vontade de conhecer a sede da CMN, que é a Confederação Nacional dos Municípios, e podemos ir lá e conseguimos vislumbrar coisas boas para o nosso município, como, por exemplo, um treinamento para secretariado, um
treinamento para nós mesmos, vereadores, e se a gente consegue fazer de forma até virtual. Então, acredito que foi um aprendizado legal e que a gente possa colocar isso em prática, né? A gente foi lá, conseguimos aprender, conseguimos saber a possibilidade de fazer algo diferente pelo nosso município, e acredito que através dessas informações que sempre são enriquecedoras para a gente melhorar o nosso município de Figueirão. Também quero falar sobre uma questão que já faz algum tempo que estão falando sobre as ruas esburacadas de Figueirão. Acho que muitos já cobraram. Eu acabei conversando com o secretário sobre essa demanda, por ser o líder do prefeito, e perguntei para ele, né, se havia alguma previsão para sanar essa questão. E ele falou que, por mais está esforçando muito, porque está tendo muita demanda, mas que a previsão é para até sexta-feira todas as ruas que estão com buracos serem tampadas, os buracos. Então, ele me pediu para repassar isso para vocês, estou repassando, e quero falar um pouquinho de um tempinho que a gente pode separar na semana, que vai fazer uma grande diferença. Aqui tem seu Ivan, que é mais especialista no assunto, mas quero falar um pouquinho do mosquitinho, que é tão pequeno e que faz uma bagunça em nossas vidas se a gente não tomar as devidas precauções. E a gente está vendo nas redes sociais, não só da Prefeitura de Figueirão, mas também por parte do governo do estado. Só para lembrar, a dengue mata. E a gente pode combater esse mosquito através, pelo que está vendo se passar na propaganda, através de 10 minutos da nossa semana no dia. É só separar um tempo para a gente olhar com dedicação ao nosso quintal. Também a gente conversar com nossos vizinhos. Muitas vezes a gente fala tantas coisas que não são tão relevantes, e essa questão que é muito relevante a gente acaba deixando passar batido. Então, assim, temos que ter consciência, não basta só o poder público nessa questão. Cada ser humano, cada cidadão tem que fazer a sua parte para poder combater a questão da dengue. São essas minhas palavras. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Com a palavra, vereador Wagner Moreira Fernandes, o senhor dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, eu retorno a essa tribuna para estar explanando aqui a respeito dessa indicação, que é de 011, né? Onde aqui estamos solicitando que seja feita a compra de um tomógrafo, ou seja, em outras palavras, o aparelho que realiza a tomografia. Lembrando a todos que hoje tem um custo de R$ 550 por cada tomografia que é feita na Fundação Hospitalar Costa Rica. Nosso município tem um convênio, então eu vejo, e acho que também vocês têm essa mesma visão, de que se faz necessário, o mais rápido possível, viabilizar a compra de um aparelho como esse. Então, se a gente fizer uma conta rápida aí, o vereador Ivan, que é um ótimo matemático aí, né? R$ 550, 1.000 tomografias realizadas daria mais de R$500 mil. Eu acredito hoje, pesquisando, a gente consegue adquirir aparelhos na faixa acima de R$600 mil. Então eu vejo que, além desse valor que está sendo hoje pago para a Fundação Hospitalar, nós não podemos esquecer de que existe mais custos por trás de todo esse deslocamento. Temos o custo da diária do motorista, temos o custo da diária da técnica de enfermagem ou enfermeiro, nós temos o combustível do veículo que se desloca e de volta. Então eu vejo que o município hoje dispõe de um bom caixa, um saldo muito bom hoje. A gente gostaria de parabenizar a gestão do prefeito Juvenal, né? Isso prova a responsabilidade e de estar tratando o dinheiro público, que na verdade o dinheiro não é nosso, né? Vereadores, não é do prefeito, ou seja, é da população. Então eu acredito que todos vocês possam concordar comigo e de repente a gente pode ver até um outro meio através de emenda, né, vereador Rony? Alguma emenda que a gente poderia aí estar
solicitando através do governo do estado ou através do governo federal, para que a gente possa estar recebendo esse aparelho para que seja realizada a tomografia. Essa tomografia, dependendo do quadro do paciente, ela dá um diagnóstico muito rápido, ou seja, o prazo que se desloca até Costa Rica, o técnico aqui, segundo informações, o próprio técnico em radiologia pode estar operando esse aparelho também. Você fazendo esse exame rápido e detectando a gravidade de cada caso, a gente consegue salvar vidas, né? Evitar que aconteçam coisas piores com a nossa população, com o paciente. Então, acredito que isso é de suma importância. Senhora Presidente, assim como me antecederam aqui, foi comentado a nossa ida a Brasília semana passada, gostaria de antemão agradecer a receptividade de todos os órgãos que nós adentramos no gabinete de cada parlamentar, onde fomos muito bem recebidos e, de uma maneira geral, quando se formava-se a fila, né, podemos dizer assim, praticamente, só o vereador Rony que não pôde estar presente, mas os 8 vereadores, o vice-prefeito, o nosso secretário de obras, os próprios parlamentares nos diziam o seguinte: não tem como atender vocês, não tem como atender o município de vocês. Essa demonstração, ela faz com que nós sejamos obrigados a atender, porque a imagem de vocês que nos transmitem é uma imagem de união. União é essa que é o papel nosso, de poder estar devolvendo para a nossa sociedade, para a nossa população, através deste trabalho. Então, acredito que, de acordo com a citação que eu vou fazer para vocês, o município de Figueirão será beneficiado. Passamos no gabinete lá do deputado federal Geraldo Rezende, visitamos também o gabinete do deputado Polon, deputado federal Dagoberto Nogueira nos disponibilizou um ônibus no valor de R$800 mil. Um ônibus que, se não me engano, tem capacidade de 48 assentos, é isso, presidente? Então, um ônibus novo que será usado na nossa comunidade, né? Para transportar os alunos, para transportar os nossos desportistas. Então, a gente só tem a agradecer, deputado Dagoberto Nogueira. Deputado federal Beto Pereira se comprometeu a destinar para o nosso município uma emenda no valor de R$250 mil. Mas aonde vai ser empregado essa emenda? Será construída a capela lá no cemitério, nosso cemitério local. Ou seja, uma capela que vai acomodar as pessoas que ali, quando necessitar, né, durante o funeral, durante a despedida do nosso ente querido, um espaço que irá disponibilizar para nós lá acomodação com cadeiras, né, com banheiro. Então, acho assim que é de suma importância. Nós precisamos ter uma acomodação melhor no nosso cemitério. Então, o deputado Beto Pereira disponibilizou, sem dúvida nenhuma, né, no intuito de ajudar o nosso município. Senador Nelsinho Trade, eu até gostaria aqui de ressaltar também o atendimento de todos os seus assessores, em especial amigo das antigas, Marcelo, eu costumo chamar ele de Marcelo Baiano, né? Oriundo lá de Ilhéus, na Bahia. Inclusive, relembramos várias histórias, né? Épocas de Nelson Trade, época de emancipação de Figueirão, saudoso Hildo, né? Nosso Hildo, né? Que foi aí o maestro da nossa emancipação. E o senador Nelsinho Trade nos atendeu muito bem também e se comprometeu a destinar uma emenda no valor de R$450 mil. Essa emenda ela será destinada para a construção do espaço para abrigar os setores da endemias, vigilância sanitária. Quem está mais pincelado aí é o vereador Ivan, né? Que está no setor de lá.
né? A gente sabe disso. Mas é o que eu posso também estar adiantando para vocês. Esse setor, você pode abrigar esses servidores, um espaço para acomodar ali os seus produtos, né? Aqueles produtos que é usado na endemias, na vigilância, né? Um espaço ali para poder ficar um pouco mais adequado ao setor, melhor dizendo. Visitamos a Sudeco, fomos muito bem recebidos também, por intermédio da senadora Tereza Cristina, onde se comprometeu também a nos destinar aí uma emenda no valor de R$1.200.000. Essa emenda será destinada para a construção da Feira do Produtor. Também eu acho de suma importância, os nossos pequenos produtores precisam de espaço para estar expondo aí seus produtos, né? Afinal de contas, todo mundo gosta de um queijo, de um requeijão, né? E a gente tem que tentar fazer com que tenha um lugar para que possa permanecer, né? Para que tenha renda o pequeno produtor. Sabemos que temos aí a chegada em peso da celulose, né? A gente sabe que vai gerar riqueza, emprego e renda, mas também nós temos que deixar garantido o espaço do pequeno produtor e dar condições para ele, né? Resumindo, num total aqui, presidente, de mais de R$2.700.000. Ah, mas foi só um compromisso, um comprometimento. Não existe a garantia de que vai chegar. O primeiro passo foi dado. Nós só seremos beneficiados se almejarmos, se solicitarmos, se irmos até Brasília e reivindicar aquilo que nós queremos repassar para a nossa comunidade. Assim como diz eles, se não vierem solicitar, pedir, não tem como a gente saber a realidade do município de vocês. Não tem como a gente saber as necessidades do município de vocês. E vindo com essa caravana desse tamanho, volto a dizer, não tem como atender o município de vocês. Então eu espero que, né, de acordo, foi colocado para cada parlamentar, Figueirão, com certeza, conta com cada parlamentar desse e a gente tem fé em Deus que seremos atendidos. Então, foi uma viagem produtiva, né? Uma viagem que fez com que a gente pudesse trocar mais ideias. 1 minuto para o senhor concluir. Muito obrigado. Mais ideias ainda. E eu acredito que quem só tem a ganhar é o cidadão. Ressaltar aqui também que quarta-feira temos uma agenda com a deputada Mara Caseiros, onde iremos tratar de assuntos também de benefícios para o município de Figueirão. Nós estaremos acompanhando ela lá, né, juntamente com ela. Iremos até a governadoria, iremos até o AGESU, para que a gente possa trazer benefícios também para o nosso Figueirão. Com relação aos buracos, semana passada até eu avisei também o secretário, comuniquei, né, como protocolo, mas já foi exposto aqui pelo líder do prefeito. A gente aguarda para que seja resolvido o mais rápido possível, que é uma questão de segurança, né? E, para finalizar, gostaria de agradecer a todos que se fazem presente, em especial quem está na zona rural, e em especial a todos os servidores, em nome do nosso colega presidente do Pé Quente aqui, o Wordley. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Denivan Barbosa Ferreira, o senhor dispõe de 10 minutos. Boa noite, nobres colegas vereadores, em nome da presidente Luciene, cumprimento todos que estão aqui presentes, Odilei, nosso presidente do Sindicato do Trabalhador, o seu Rubens aí, fazendo a cobertura, nosso amigo o João do Frete, conhecemos lá o deputado que mandou um abraço para você lá, o que nós falou no teu nome, ele sempre está junto com você, ele deixou bem claro, o nosso amigo também Jadir, a Bruna, que está aí acompanhando sempre o vereador Tiago, a esposa do vereador Tiago, e também todos os funcionários da Câmara e todos que nos acompanham na rede social. Hoje eu não entrei aqui em nenhuma matéria, mas venho aqui pontualizar algumas coisas que aconteceu na semana passada com a nossa ida em Brasília. Foi uma ida em Brasília através da competente presidente da Câmara, Luciene, onde fez todos
agendamento aí, através dos colegas, alguns conseguiu falar com seus deputados, e a gente conduziu uma agenda bem produtiva, onde chegamos lá e fomos bem recebidos. Também esteve presente o vice-prefeito Jorge Roberto Mortali, juntamente com o secretário de Infraestrutura, Cleito Cosmo, e a gente foi em 8 vereadores lá. O Rony tinha compromisso, não pôde estar presente, mas assinou todos os ofícios nas solicitações que a gente fizemos melhorias para o nosso município. A ida lá é muito importante, que a gente vai frente a frente, a hora que abre lá, igual o vereador Wagner falou, tem aquela multidão lá, eles até chamam nós para fazer uma sessão lá, porque estava praticamente todo mundo lá. Isso é muito bom. O nosso município, independente, não criticando os outros municípios, mas o nosso município Figueirão sempre é bem recebido, porque quando vem os recursos, eles é bem pontuado, bem aplicado no município, e onde também acontece o desenvolvimento da nossa cidade, que hoje todos nós somos sabedores que o município Figueirão hoje está vivendo um momento muito importante. Tivemos no gabinete do Marcos Polon, tivemos no Beto Pereira, Rodolfo Nogueira, Camila Jara, Dr. Luiz Ovano, através aqui do nosso colega Tiago, que tem uma convivência muito boa com o deputado, ele nos atendeu muito bem. Dr. Geraldo Rezende, Dagoberto Nogueira, também tivemos no Senado, Nelsinho Trade, Tereza Cristina. Já saímos lá, confirmações de várias emendas já, com ok dos deputados. Isso é importante. Beto Pereira, na primeira agenda, até o Ivan, vereador Ivan, falou, ó, começamos bem. Foi a primeira agenda nossa, onde ele disponibilizou uma emenda de 250 mil para a nossa capela do cemitério municipal, que nosso cemitério hoje já está bem legalizado, bem organizado, e vai ficar mais organizado ainda que essa obra aí, que é importante para todos nós e do município Figueirão. Através também dos nossos nobres colegas vereadores, nós solicitamos lá a todos os deputados, onde passamos, habitação, implementos agrícolas, ônibus escolares, construção da Feira do Produtor, onde, através da Tereza Cristina, encaminhou nós, a SUDECO, agenda feita pela presidente. A gente deixa bem claro, só que foi conjunta, que a Tereza Cristina, através do seu conhecimento, já nos destinou 1.200.000 em 2 etapas para a construção dessa Feira do Produtor, onde foi exposta a Feira do Produtor a importância, porque nosso município está chegando eucalipto, as empresas estão plantando, então essa feira vai nos ajudar, o pequeno produtor, onde nós vamos dar o apoio para ele estar plantando, produzindo e trazendo à feira um espaço bem organizado para que a população possa adquirir os produtos e nós ajudar o pequeno produtor. Então foi tudo assim uma interlocução de memórias, de ideias, onde a superintendente Luciana Barros atendeu nós muito bem, até quando nós entrou na sala de reunião, estava tudo perfeito, bem organizado. Parabenizo a equipe dela, a SUDECO foi umas pessoas que nos atendeu, umas das pessoas que atendeu muito bem. Também quero deixar aqui, onde tivemos o gabinete do Nelsinho, através do assessor dele, nos orientou. Quero deixar registrado aqui nessa tribuna que nós temos também algumas dificuldade de um recurso que veio e nós não conseguimos cadastrar. Não quero saber qual o motivo, só quero que chega nessa Casa de Lei documentado da forma correta, se é culpa do parte do convênio, foi fulano que não estava presente, fulano que não me respondeu, o secretário que podia estar presente, uma emenda tão importante que não custava nada para o município, infelizmente, ela foi e nós ficamos sem. Município que foi, através do senador, escolhido, uma tecnologia que está vendo avançada aí, até fora do país já, que é a telemedicina. Então, já foi exposto aqui para presidente, para alguns vereadores, acontecido, mas traz documento, entrega nessa Casa de Lei e mostra para nós a realidade, porque se nós não fosse lá, nós não estava sabendo
o que aconteceu. Agora liga, quer falar com fulano, quer falar com o Bertano. Por que que não ligou lá quando estava fazendo o cadastro? Por que que não correu atrás? Podia ter corrido, porque não custava nada para o município. Custo zero, simplesmente um cadastro. E quando a gente tem um interesse, por mim, eu falo, você envia um e-mail a uma pessoa, você liga para ela. A senhora recebeu? Talvez caia a internet, não vai, fica na lixeira. Aí vem culpar fulano e Bertano. Quero deixar bem claro, traz aqui nessa Casa de Leis, estamos aqui para criticar e pedir maldade para ninguém não. Só que é ruim, a gente chegou lá e fomos cobrados. Se a gente é cobrado, a população tem que saber. Que coisa boa a gente vem e fala, mas as coisas que acontecem também, tem coisa que não dá para pentear e ficar achando que está penteado. Só deixar registrado nessa Casa de Lei, protocolo, documento, conforme foi, como que aconteceu, porque hoje estava todo mundo doido e ligando para dar justificativa. Agora já foi. Tá certo, através dessa Câmara, através da conjunta, ele fez um compromisso, e lá na frente colocar um recurso aí, para nos ajudar aí, nessa perca que teve. Mas foi uma perca, se nós não vai lá, nós não sabia. Deixar bem claro e registrado nessa tribuna. Outra cobrança, tá aí o pessoal cobrando a gente, é a questão dos boletins da dengue e do Covid. O que está acontecendo? Hoje vamos ajudar, é simples, está faltando alguma coisa, vamos providenciar, que já fomos até notificados para ter esse boletim. Te dou um exemplo que meu filho foi agora notificado, semana retrasada, de dengue. Então tá tendo os casos no Figueirão. E é bom a população ficar sabendo o caso que está tendo, que cada um vê como que está e ajudar a cuidar do mosquito. Ajudar o vereador Ivan aqui, que está dentro dessa área há muito tempo e sabe a importância da união de todos para nós combater esse mosquito. É simples, só colocar para nós saber. A população cobra da gente. Aí vai ficando difícil. Ah, mas está perseguindo. Ninguém está perseguindo ninguém. Mas parabenizo o professor Juvenal, o prefeito que está aí, com a administração, dinheiro em caixa. É só se organizar onde precisa ser feito, através de secretários, coordenadores. Então, fica aqui registrado e eu quero um posicionamento na outra sessão sobre essa questão desse recurso. Porque alguém vai ter que, porque tem agora, foi jogado para o ar. Outra reivindicação, o presidente Luciene, no mandato passado, solicitou uma cobertura ali na entrada da creche. Cobertura que é muito importante, eu deixo aqui reforçar mais uma vez na tribuna, que possa atender essa indicação, porque devido ao sol quente, os pais pegam as criancinhas ali no sol e agora o tempo chuvoso, na chuva. Estender ali uma cobertura ali na entrada da creche, que ali necessita e vai ser um benefício para a nossa população e para nossas crianças. Isso a gente deixa bem claro aqui na tribuna, que a gente é cobrado, a gente não está aqui para criticar, a gente está aqui para trazer o que chega para cada vereador. E vereadores como nós, a gente fica muito orgulhoso, porque a gente vai lá em Brasília e é bem recebido pelos aqueles deputados que a gente apoia, que aqui cada um tem 2, 3 que sempre apoiou. Mas, vereador, 1 minuto para o senhor concluir. Mas assim, deixar aqui registrado e desejar aí uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe. Uma boa noite. Com a palavra, a vereadora Edgar José de Lima, o senhor dispõe de 10 minutos. Excelentíssima senhora presidenta, senhores vereadores, público que está presente, aí nas redes sociais, no Facebook. Senhora presidente, eu entro reivindicando e pedindo verbalmente que o maquinário, se foi, alguns moradores da região da Talúdia, está tendo dificuldade de transportar com carro pequeno. Então eu estou aqui fazendo o pedido que as pessoas me pediu.
Mas vou estar tratando esse assunto com o secretário, ele deve estar assistindo também, já fica bom ele participar, que ele já vai ver nas cobranças que as pessoas fazem pra gente. Questão da limpeza do bueiro, teve já, a gente comentou, falamos, e eu não tive êxito de resposta da gestão, questão dos bueiros. E tá cheio de cone também nas ruas, até o líder do prefeito chegou agora e comunicou aí que até sexta-feira, que Deus abençoe que faça, porque é um risco muito grande. Às vezes uma criança, uma pessoa que está madrugada, está alegre, está festando, vai, passa, tira o cone. Vem alguém, não vê o buraco, pode fazer vítima. Então isso, no centro da cidade, nas ruas principais, não pode ficar nem 24 horas. Isso é imediato. Isso já passa de 30 dias. Então espero que mais uma semana, que Deus os cuida, para que não aconteça nada. Eu quero aqui citar também a respeito, eu até fiz um vídeo hoje, no pátio da TIM, que fornece o sinal para a gente, para a população, e vende, e não consegue entregar um sinal bom, uma internet boa. E por cima de tudo, vou mais longe. Tranca lá o quintal fechado, está o nosso vereador aqui, que trabalha um ótimo na Edemias, não tem como, ano passado, que entrou lá, para averiguar a questão de mosquito, que o nosso vereador Tiago falou aqui, parabenizo também as colocações, que nós precisamos cuidar. Mas está do lado da prefeitura. E o ano passado eu pedi isso aí. Segundo o pessoal da TIM, informo, e tem tudo registrado, que tem que ter um pedido executivo. Então, por gentileza, peço urgente, porque o matagal é feio e é do lado da prefeitura, e isso não pode. Ele deve ter cascavel, cobra, tatu, tem tudo, porque tá feio o negócio. Então isso não pode acontecer. É do lado da prefeitura, então nós, como vereador, como representante do povo, nós temos que cobrar, não estamos falando mal de ninguém, mas tem que ter mais rapidez e as coisas têm que andar, tem que resolver. Eu quero aqui, alguns vereadores me antecederam, questão de Brasília, eu não vou citar recurso, os vereadores que me antecederam, alguns vou falar, já se colocaram muito bem. É o nosso papel. E essas reivindicações, esse pedido, foi por unanimidade. Os 9 vereadores assinou e pediu. Então, se algum falou, está os 9 do mesmo posicionamento, no mesmo desejo, no mesmo anseio de trazer o desenvolvimento para Figueirão. Agora, o que me entristece um pouco, senhor presidente, um site que coloca no singular, mídia, no singular, que o vice-prefeito e o secretário de obras lidera uma viagem para Brasília. Isso não vai desanimar nós, porque nós somos responsáveis e atuantes pelo nosso trabalho. Mas coloca no plural, para fazer uma campanha bonita, com a política democrática, de paz e tranquilidade. Nós conseguimos, a Câmara de Vereadores, juntamente com o vice-prefeito, com o secretário, participando de várias reuniões. Eu não queria falar, mas eu tenho acesso suficiente para ir em Brasília sozinho com Deus e buscar reivindicar. Mas para que a cidade cresça, nós somos almejados e parabenizados várias vezes com a força política buscando lá. Era para o prefeito estar junto, mas não foi, mandou um vice. Mas na próxima, o site, quem mandou fazer, coloca no plural. Vice-prefeito e vereador e Câmara, parabeniza a nossa presidenta, que organizou nossas agendas e viajamos. Graças a Deus, estamos aqui de volta. Os recursos, tenho certeza que vai vir. Lá em 2021, fomos lá, chegou o caminhão prancha, a gente tem que correr atrás, ficar esperando, nunca chega a hora. Beleza? Só para... Existem alguns cargos de chefia nos órgãos públicos no Figueirão. E eu não sei se é pedido de político ou o que acontece. Gente, não precisa de ninguém me babar e me puxar saco e me cumprimentar eu não. Mas é feio um chefe de algum órgão público passar por você várias vezes essa semana que vem, o mês que vem, e não dá bom dia. Parece que comeu 2 quilos de jiló. Está com a vida amarga. E isso dificulta o crescimento, porque eu, como vereador, eu vou lá para atender a população e pedir com as pessoas, mas encontro dificuldade com essas pessoas. Aí o Edgar não quer ser mal educado, sai olhando e pedindo que come um pouco de açúcar para tirar um pouco do amargo. Isso é ruim, isso é para o lugar é muito ruim, isso não pode acontecer.
A pessoa deve estar sabendo, já sabe quem que é, mas não precisa falar. Quero aqui dizer que hoje eu tive com o arquiteto Jean e com o Lucas ali, engenheiro civil, pedi para ele, é uma luta, eu quero lutar, e desde dia que a gente faz política. Eu preciso e vou correr atrás de uma escola municipal de última geração para o município de Figueirão. O município está crescendo, está desenvolvendo, precisa. Ah, vai conseguir? Não sei. Mas eu vou pôr em pauta. Essa é uma luta minha, uma bandeira. Uma escola municipal para o nosso município. E o clube do idoso de Demia, do clube dos idosos, para que possamos bom conviver para Figueirão. E a hora que estiver pronto, sabe o que eu vou fazer, senhor vereador? Vou pegar a assinatura de todos os vereadores e do prefeito, e do vice, e de todo mundo, para nós levar, para nós conseguir, para ter o desejo de toda a classe política do Estado e a nível nacional, que é de Brasília. É assim que a gente consegue, é com união, é com todo mundo. Então espero que dê certo. Quero aqui citar, a respeito do vereador Delivan, teve uma fala, eu não poderia deixar também de posicionar um pouquinho, questão de telemedicina. É um programa de atendimento médico aí pelo telefone aí, para chamar de vídeo. E isso tem, vários países têm adiantado. Então aconteceu uma indecisão, ninguém sabe. Lá em Brasília falaram alguma coisa, aqui estou falando outra. Eu vou ficar imparcial. Eu vou ouvir de lá, ouvir de lá. De cá ainda não ouvi, mas eu vou ouvir, vai chegar aqui na casa. Só para dizer, nesse telemedicina, tem neurologista, o qual temos CACEMES e não consegue nem com 90 de um neurologista. Nós temos sala de graça. Quem errou tem que vir aqui na Câmara e pagar. Eu quero saber, sou parceiro, Denivan, sou parceiro de todos os vereadores, para saber a realidade. Não estou falando mal de ninguém, só quero saber. Não tem filho sem pai. Toda criança que nasce tem um pai. De onde é, ninguém sabe, mas o pai existe. Então eu quero saber quem que é o pai da perca e do pedido. Então fica aqui, são 6 médicos. O neurologista me deixa quase louco. Tem de gente que quer um neurologista e não consegue. Nem quem tem CACEMES, Unimed. Isso não pode acontecer. Então precisa ter mais diálogo, mais conversa. Então eu vou aguardar aí essa pauta aí, juntamente com todos os vereadores, que é o desejo de todo mundo ouvir o que aconteceu com esse plano de telemedicina. Então eu quero só saber, para mim nada contra ninguém, mas eu preciso saber que nós não podemos perder recursos, não podemos demorar, não podemos passar para trás. E mais uma vez, quando for fazer matéria, aqui na casa hoje, chegou um projeto de última hora, simples projeto, mas de grande valia. O projeto é simples para a gente analisar, mas ele é bom demais, é a construção de casa de habitação, o município precisa disso. A Câmara vai aprovar. E quando a Câmara aprova os projetos, é para o bem do município. Agora a Câmara não pode ser deixada de lado. Alguns sites, algumas conversas distorcidas. A gente não é tão pequeno para levar essa fonte a fundo. Mas a gente fica sentido. A gente colabora, a gente trabalha certinho. E nós fomos e corremos atrás. E esse é o nosso papel. Já teve vereador, já antecipou aqui, ó. Essa semana vai para Campo Grande, atrás de recursos. Vai conversar com a classe política. Esse é o nosso trabalho. Senhor presidente, de matéria que tinha. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Ivan Moreira Lima, o senhor dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, inicialmente justificar a minha indicação quanto implantar a coleta seletiva. Ela pode ser uma vez por semana em parceria com a empresa Evalub. Conversei com o Paulinho lá no meu local de trabalho. O nosso município vizinho ao Sinop aqui já está fazendo isso faz tempo. Disponibiliza uma embalagem, deixa na casa das pessoas, as pessoas selecionam o material de acordo com aquilo que ela consome. Então é necessário, nós estamos aí gritando em relação ao meio ambiente, que isso possa começar aí com uma vez por semana. Ah, mas poderia isso tem que ser terceirizado. Não, a gente tem que iniciar. Já está passando a hora. E, pois não, vereador. É até interessante, seu Ivan, parabéns pela indicação. Sabemos que, obrigatoriamente, o município tem a questão da taxa do lixo. E isso seria uma resposta à população, né? A gente
implementa essa coleta seletiva que vai dar mais qualidade de vida para a nossa população e, sem sombra de dúvidas, quem sabe uma fonte de renda aí para moradores da nossa cidade. É isso, vereador. E lembrando que quando a gente fala da coleta seletiva, alguns colegas me antecederam. Por exemplo, lá no lixão hoje, ligaram para a gente no controle de endemias, que deve ter 50 pneus mais ou menos jogados lá no transbordo. Alguém levou e jogou. Tá lá no transbordo. Hoje já fizeram essa denúncia para nós. Isso é errado. Pneu não pode ser descartado dessa forma. Se a gente adapta a coleta seletiva, se a gente consegue aqui, parceria com Costa Rica, lá no Ecoponto, se eu não me engano, já levou esse ano. Teve uma época, se eu não me engano, o novo vereador Rony era secretário de obras, a gente conseguiu mandar para Campo Grande. A gente está precisando organizar essa questão do meio ambiente do nosso município. Quanto a Brasília, os meus colegas já me antecederam, sem dúvida foi para nós um momento muito importante. Eu trocaria até palavra, né? Não entrando nesse leque de quem liderou. Eu entro no leque da unidade. Onde a gente chegou, a gente foi bem recepcionado e foi falado sobre isso, sobre a questão da nossa unidade e do nosso interesse de trabalhar pelo município. João, visitamos o deputado Polon, fez compromisso com a gente, mas a gente já sabe que no mês de dezembro ele pagou 700 mil reais para Figueirão. Tivemos também lá, onde a gente passou, o pessoal até assustava quando a gente falava que a gente tinha sido contemplado com unidade básica no PAC. E para boa notícia, foi pago também já, dia 14 o dinheiro caiu na conta, já está pago, 1.880.000. Então isso é de suma importância para o nosso município, que a nossa ação lá possa resultar em muito mais para o nosso município. Até brinquei com os colegas, do que a gente pediu lá, se a gente ganhar 50% é lucro. Teve muito mais coisa, CREAS, Casa do Idoso, Casa da Criança, E eu, como sempre, quando o vereador Wagner falou, pedi lá um espaço para o senador Nelson, onde nós possamos alocar as vigilâncias sanitária, vigilância em saúde e a vigilância sanitária. Isso, sanitária, em saúde e controle de endemias. Mas não é só de coisas boas que a gente tem que falar, tem que fazer cobrança. Oxalá, nobre líder, que até sexta-feira esses buracos sejam tapados. Vossa Excelência estava comigo domingo, lá em frente à casa do vereador Edgar, o cidadão me abordou e disse o seguinte: olha, mas vocês foram lá em Brasília buscar recursos para tapar buraco? A gente volta muito animado, A gente volta animado, que fizemos uma boa viagem. Isso é uma cobrança que a gente já vem fazendo vários dias. Vossa Excelência disse que até sexta se consegue fazer isso, que ali perto da minha casa até o cone já quebrou, o cone já caiu dentro do buraco já. Então é necessário que essas providências sejam tomadas o mais rápido possível. Outra cobrança. Alguns atendimentos que a gente tem feito verbalmente, que seja um atendimento na zona rural ou até aqui dentro mesmo, tem demorado e as pessoas têm cobrado isso da gente. E tem hora que a gente, como representante do povo, fica até em maus lençóis. A gente entende a questão da demora, sim, mas é preciso que às vezes se dê uma resposta imediata. Outro ponto de cobrança. Solicitei à secretária de gestão, novo presidente, que seja encaminhado essa casa e o projeto de lei do qual foi acordado naquela reunião lá no gabinete sobre a inclusão dos servidores que ficaram fora do plano de carga e carreira, que são os agentes comunitários de saúde, o agente de endemia, engenheiro civil, engenheiro ambiental e o técnico de enfermagem. Outra coisa muito importante também, que seja enviado nessa casa, a gente tem sido cobrado pelos professores, que envie aqui o projeto para que a gente possa votar aí a questão do piso salarial. Alguns municípios vizinhos já fizeram isso. Acho que seria até questão de um presente inicial para que os nossos professores, possam, se entusiasmar muito mais ainda e se dedicar às nossas crianças. Outro detalhe muito importante, o novo vereador Edgar falou da questão lá da TIM, mas nós protocolamos lá em Brasília também, o vereador Tiago foi muito feliz na hora, lembrou disso, da questão do sinal da TIM aqui. Nós saímos da Oi, nós estamos conseguindo pelo menos falar Oi, Agora nós não estamos conseguindo falar nada. Então isso lá nós fizemos também. É uma ação que a gente fez lá no gabinete do senador Nelson e a gente espera que a gente tenha resultado disso, que muitas vezes a dificuldade no sinal pode causar até uns transtornos. É o que tinha, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jânio Flávio de Assis. O senhor dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, retorno a essa tribuna para justificar a minha indicação de número 006. Essa indicação que eu faço, senhora presidente, é para um setor do qual eu tenho um certo conhecimento. Trabalhei nesse setor quando fui funcionário lá no Executivo, setor de patrimônio e almoxarifado. Então, são as indicações aqui de melhorias em segurança e atendimento às necessidades do prédio lá. Esse prédio abriga o setor de patrimônio, almoxarifado e o setor de compras. Então, o pedido aqui a solicitação que essa indicação vem trazer é que, após a devida tramitação regimental, seja encaminhado expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, Sr. Juvenal Consolaro, com cópia à senhora Roseli Martins Ferreira, secretária municipal de Gestão e Desenvolvimento, fazendo a seguinte solicitação: sejam adotadas medidas de segurança e melhorias em atendimento às necessidades do prédio que abriga os setores municipais de patrimônio, almoxarifado e compras. Justificativa. Senhor presidente, faz-se necessário, aqui a gente pede que seja instalado o monitoramento de câmeras, né, tanto interno como externamente, porque, inclusive, até parabenizar a prefeitura, né, o executivo que adquiriu um veículo lá para aquele setor. O que acontece? Às vezes, ali os servidores precisam sair para fazer as entregas ali dos itens que são armazenados ali, né? Então, às vezes, saem, pode ser até que fica ali desassistido o local, então eles pedem que sejam instaladas as câmeras ali para monitorar. Cede a palavra, vereador? Sim, vereador. Muito importante a indicação do senhor, não sei se é do conhecimento de todos, mas essa semana agora que passou, tentaram, né, entrar em alguns lugares aí no nosso município, até em local público, então é de suma importância, porque como o senhor disse, tanto interna como externa, né, e querendo ou não, ali é onde está ficando todo o armazenamento, né, de toda a nossa saúde, de todos os secretariados. Parabéns pela indicação. Muito obrigado, presidente, pela ponderação. E aí, às vezes, tem lá o setor de compras também, mas é acima, e eles também não têm obrigação de ficar vigiando porta, né? Eles têm o serviço deles para fazer lá, eles não vão ficar olhando quem vai entrar e quem vai sair ali do prédio. Então, a outra, é uma indicação conjunta. A outra é que solicita aqui a instalação de extintor lá no prédio. Eu não sei como, na verdade, eu não sei nem como que não tem, né? Porque é uma coisa que acho que deveria ter nem funcionando sem o extintor, né? Então, que seja instalado também os extintor lá, que é questão de medida essencial, né, para uma situação de emergência. E a outra é a designação de um servidor para a limpeza do local. Me parece que está desassistido lá nessa questão da limpeza também. E assim, não precisa nem ser todo dia. Tendo aí uma periodicidade adequada às demandas lá. Não precisaria ser todo dia. Coloca essas palavras muito difíceis, depois fica ruim para ler, né? Aí não precisaria ser todo dia, mas assim, atendendo a demanda lá. Então, diante do exposto, solicito a análise e acolhimento dessa indicação com os encaminhamentos que fizerem necessários para atender a demanda apresentada. Quero utilizar aqui também a tribuna para compartilhar também aí da nossa viagem a Brasília, que fizemos aí em caravana. Foi liderado por esse ou por outro, mas fomos juntos, né? Fomos em união lá. Foi o vice-prefeito, o secretário de infraestrutura e os 8 vereadores. O vereador Rony não pôde ir, já tinha agenda, mas assinou junto conosco todos os projetos que nós levamos lá, foram assinados pelos 9 vereadores e pelo prefeito municipal. Então, a gente foi no gabinete do deputado Beto Pereira, da deputada Camila Jara, deputado Dagoberto, deputado Dr. Luiz Ovando, Geraldo Rezende, Marcos Polon, Rodolfo Nogueira. Não fomos no gabinete do deputado Wander, porque estava em reforma, né, senhor presidente? Com a Soraya não conseguimos agenda, mas fomos também nos gabinetes do senador Nelson Trade e Tereza Cristina. Também estivemos na CNM, Confederação Nacional dos Municípios, e na SUDECO, com a subpresidente Luciana Barros. Então eu quero aqui registrar e agradecer a excelente recepção que tivemos, não só por parte dos parlamentares, mas também por toda a equipe deles, que nos receberam muito bem. Uma coisa que foi muito pontuada lá por todos eles, né, que o orçamento ainda não foi votado, não foi aprovado, está previsto aí para ser votado após o Carnaval. Realmente, lá acontece de fato as coisas após o Carnaval, né, isso aí não é segredo para ninguém, mas o orçamento não foi votado no ano passado. Então, assim, eles ponderaram bastante isso, mas não deixaram de fazer o compromisso com o nosso município. Então, a gente confia no compromisso deles conosco,
muito bem explanado pelo vereador Wagner aqui, por todos que me antecederam. Não vou entrar em muitos detalhes para não me alongar, mas a gente fez diversas solicitações de ônibus escolar, de implemento agrícola, de unidade habitacional, que eu acredito que seja a nossa maior dificuldade hoje aqui. A gente sabe que o município, infelizmente, nos últimos 4 anos aí só construiu 10 casas e 5 por intermédio dessa Casa de Leis, para os vereadores que aqui estão e outros que também estiveram. Então a gente precisa de casa, né? A gente tem que alojar o pessoal, está muito difícil. Gente, só para complementar a sua informação aí, a questão de habitação, não conseguimos ir no gabinete do Vander, mas deixamos a solicitação para a secretária. O gabinete estava em reforma realmente, não pôde nos atender, mas deixamos protocolados com a secretária a questão da unidade habitacional. Exatamente, vereador. Não cheguei nessa questão, mas realmente foi protocolado. Então, dentro das demandas apresentadas, a gente solicitou habitação, construção do CREAS, do Lar da Criança, do Idoso, da Feira do Produtor, inclusive uma exigência, né, vai ser construída, colocado, Tereza Cristina vai destinar aí 600 mil para a primeira etapa. Uma das exigências da SUDECA é que essa primeira etapa seja funcional. Então, assim, lá o Veloso, né, nos diz que vão tentar achar a forma, um ajuste no setor de engenharia, lá da SUDECA, com o setor de engenharia do município, para que essa primeira etapa já seja funcional, né, que essa primeira aporte já seja construído algo que já possa ser utilizado. Então, essa é uma das coisas que eles exigem. E aproveito aqui também para agradecer os colegas vereadores pela companhia na viagem e ainda mais pelo empenho, pela dedicação. Quero mencionar aqui também o vereador Rony, que não esteve conosco, mas cumpriu importante agenda em Brasília, e isso reforça o nosso compromisso, o compromisso de todos os vereadores com o desenvolvimento do município, independentemente de sigla partidária. Todos os projetos que nós levamos lá, como eu disse, foi assinado por todos os vereadores e pelo prefeito. Isso tem um peso enorme. Quando é unânime, chega lá, os caras falam, não tem como não atender vocês. Todos os vereadores estão pedindo, o prefeito está pedindo, então a população inteira aprovou e quer que isso realmente aconteça. Então, essas são as minhas palavras para hoje, senhor presidente. Quero desejar uma boa semana a todos e um bom feriado de carnaval. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Kelly Bernardes, a senhora dispõe de 10 minutos. Mais uma vez, boa noite a todos que nos estão assistindo, boa noite ao público que assiste a gente pelas redes sociais. Indicação de número 4, a vereadora que aqui presente subscreve, solicita a mesa que após tramitação regimental seja encaminhado expediente a Vossa Excelência, senhor Juvenal Consolário, e o secretário de Obras e Serviços Públicos, fazendo a seguinte indicação: que seja feita a manutenção da estrada vicinal que dá acesso à chácara, fazendinha, e também a manutenção da ponte e, se possível, colocar um mata-burro lá. A estrada lá é linha de aluno, a estrada não está boa. A ponte foi feita na gestão anterior, porém está danificada, né? É só manutenção mesmo. Então eu peço que olhe com carinho lá pelaquela estrada, é linha de aluno, lá na Dona Eva, na Nivânia, né? Então, para tudo isso aí está facilitando o transporte escolar das crianças de lá. Quero falar um pouquinho também, né? Cada um falou um pouquinho. É bom que ninguém esquece, né? Se cada um lembrar de alguma coisa. Fomos a Brasília. Foi a primeira vez que eu fui. Eu quero agradecer a todos os vereadores, todos que foram junto, pelo acolhimento de vocês, né? Pela falta de experiência minha, do Radinho. Então, assim, foi uma viagem gratificante. Tanto por fazer com vocês, como por tudo que conseguimos lá. Né? Todos já falaram das emendas, valores, então eu não vou me estender muito. Eu só quero deixar bem claro que aqui, nessa casa, temos opiniões diferentes, temos posturas diferentes, mas quando se trata do município e da população, nós vamos estar sempre unidos. Realmente foi muito bonito quando éramos elogiados, né? Quando chegávamos nos lugares lá, com todo mundo.
Então, assim, realmente eles falavam, não tem como não atender vocês, porque é realmente uma caravana. Todo mundo assinou, o prefeito assinou, o vice estava junto, secretário de obras. Então, assim, foi muito bom. Tenho certeza que vai ter bons frutos dessa viagem nossa. É o que tinha para hoje. Muito obrigada. Que Deus abençoe a semana de todos vocês. Convido o vice-presidente Denivan Barbosa para que assuma o trabalho da mesa. Vereadora Luciene, pode usar a tribuna 10 minutos. Senhor presidente, retorno a essa tribuna para justificar as indicativas. Indicativa 08 de 2025, que seja disponibilizado o monitor para acompanhar as crianças no transporte escolar urbano. Acho que é do conhecimento de todos que tem aumentado a nossa demanda de quantidade de alunos aqui no nosso município, tanto que foi comprada uma sala modular e está construindo mais 3 salas para estar dando suporte às nossas crianças que estão chegando e que já estão morando aqui em nosso município. Então, é de suma importância, gostaria até de parabenizar o chefe de frotas, né, que é o Flávio, que eu tenho presenciado ao buscar a minha filha, que ele está fazendo esse trabalho, está fazendo esse monitoramento para que essas crianças não venham a cair ou a machucar. Mas é do conhecimento que realmente está superlotado e a gente precisa que tenha um monitor em tempo integral, tanto quando vai buscar essas crianças ou quando vai entregar essas crianças à sua família. A indicação 09 de 2025, que é bem parecida com essa do monitor, né, que seja colocado mais um ônibus para fazer o transporte escolar. É a mesma demanda, devido ao aumento da quantidade de aluno, não está suportando, né, suporta, mas a quantidade de aluno é muito, então às vezes é uma criança ali muito próximo da outra e até mesmo às vezes criança no corredor. Então é preciso a gente estar tendo precaução quanto a isso aí e talvez estar colocando até 2 ônibus para estar fazendo esse transporte dos alunos para a escola. Então faça se necessário. Então fica aqui esses 2 pedidos, né, para o nosso secretário de Educação, Pascoal. A indicação 010 de 2025, que seja aderido o calendário municipal de março roxo, que é no dia 26 de março. Antes da gente encerrar o trabalho em dezembro, a gente teve uma visita da Larissa, sua mãe, sua esposa, veio nos visitar e falar um pouquinho sobre aderir o Março Roxo. Então, faz-se necessário, pois é o mês da conscientização sobre a epilepsia, uma doença neurológica que age silenciosamente, por isso seria de suma importância que essa indicação seja aderida ao calendário municipal. Esse dia visa desmitificar a condição e promover a compreensão e o apoio à pessoa com epilepsia. 26 de março comemora o Dia Mundial da Conscientização da Epilepsia. Então, a gente pede aí, né, que adera ao calendário e também que o secretário faça a ação no mês de março. Sabemos que estamos próximo, né, já está muito próximo aí, que se não for possível esse ano, mas que a partir de 2026 seja aderido o Março Roxo. Quero falar também um pouquinho, né, não vou falar, porque já foi dito aqui, que a gente foi praticamente em todos os gabinetes, sobre as casas, foi protocolado na Camila Jara e também no Vander, que era pedindo mais construção de habitação para a nossa cidade. E lá foi dito para nós que dessa vez vai ser diferente, que esse convênio vai ser passado diretamente para o governador, né, para a governadoria, e de lá vai começar a distribuir esses repasses. Gostaria de dizer também que foi muito gratificante, mais uma vez, estar com todos vocês em Brasília, alguns novatos, outros que a gente já estava no trabalho junto aí, mas foi gratificante. Dizer a vocês que não houve uma liderança, e sim uma união de todos os vereadores, juntamente com o nosso vice e com o secretário de infraestrutura. Dizer a vocês, população, que esses vereadores estão aqui para buscar emenda, para fazer indicações, criar projeto e buscar melhorias para a nossa população e para a nossa querida Figueirão. Então,
não há liderança, e sim um conjunto de pessoas buscando melhorias para sua população e para sua querida cidade. Hoje vai ser votado um projeto também nessa casa, de mais 20 casas. Sessão passada foi aprovado também já um consórcio, né, para poder dar início às 40 casas. Gostaria de dizer que hoje o nosso município tem 89 terrenos à disposição para construção, que já foi aprovado por esta casa, por esses vereadores, deliberado pelo Executivo a construção de 40 casas, e agora mais 20 casas pelo programa Gov da família, para as famílias que buscam e que querem essa oportunidade. Mas o que eu achei mais importante que esse convênio, ele é um convênio mais especificado, que ele fala que a pessoa tem que estar morando pelo menos 5 anos no município, que eu acho isso muito importante, porque muitas das vezes a pessoa está aqui há mais de 10 anos e não consegue ter uma casa. E, às vezes, aquelas outras pessoas que mal chegaram em nosso município, talvez por se encaixar em algum programa, acabar aderindo mais rápido do que essas outras pessoas. Então, a gente precisa ter... Sim, vereador. Parabenizar, senhora presidente, as falas de Vossa Excelência, dizer que interessante, né, um projeto no qual determina o período que a pessoa mora e também não pode, vereador Tiago, as pessoas ter algum imóvel, né, no nome também, são para pessoas que realmente não têm, que vai ser beneficiada. E realmente, aquele que se enquadrar, com certeza, vai ter esse benefício aí, que é uma parceria onde Estado, né, a GEAB e o Poder Executivo Municipal, em parceria com o Legislativo, para liberar o recurso. O município entra com os terrenos e mais... acredito que mais 40 mil reais. 60%, né, da GEAB juntamente com o Estado, 40% do município e o terreno do município. A gente sabe da demanda que está em nosso município por moradia, né, habitacional, e a gente sabe que realmente vai estar sanando aí, muitas famílias vai estar sanando, realizando esse sonho de ter a sua casa própria. Então, vai ser no total 60 famílias beneficiadas. E a gente ainda está trabalhando ainda para conseguir mais, se Deus quiser, aí, juntamente com o Executivo, a classe dos vereadores aqui, todos unidos, vamos conseguir ainda mais habitação para o nosso município, porque hoje realmente está defasado e a gente realmente está precisando. Então, temos hoje 89 terrenos que pode ser construído, vai ser construído no total de 60, que hoje vai passar o projeto aqui, então essas 60 casas vão sair, vão ser construídas em nosso município, né? E com isso ainda vai estar sobrando um pouco de terreno, mas a pretensão do prefeito é conseguir mais área para que possa estar construindo mais habitação em nosso município. Essas são minhas palavras de hoje. Agradeço a todos que estão aqui presentes e todos que estão nos acompanhando via rede social. Que Deus nos abençoe. Convido a vereadora Luciene para que possa voltar aos trabalhos da mesa diretora. Terminando... Oi. Sim, vereador. Questão de ordem, a questão de usar do líder do prefeito. Vereador Tiago, como liderança do executivo do prefeito, pede seus 5 minutos de liderança. Falar sobre o assunto da questão da telemedicina. Observei essa questão lá, né, junto aos demais novos vereadores, e quando regressei para Figueirão, procurei o secretário de saúde, procurei o setor de convênios para poder esclarecer o motivo que tinha ocasionado essa perda desse recurso. A princípio me passou o programa deles, que é o Investe SUS, e foi discriminando todas as etapas que o governo ia pedindo e eles iam atendendo as solicitações. A última solicitação, para vocês terem uma ideia, foi no dia 30 de dezembro de 2024. Então, assim, pelo sistema deles, eles tentaram até a última instância conseguir trazer a telemedicina para Figueirão. Eu acredito, agora é uma questão
mais pessoal minha. Não sei se vocês se recordam, mas na abertura dos trabalhos da sessão, eu falei sobre um gabinete odontológico que a gente tinha requerido a Brasília, e justamente foi mais ou menos similar essa questão da telemedicina. Infelizmente, corremos atrás, publicamos até no Diário Oficial a questão que pediu para a reunião do Conselho Municipal. Naquele dia até agradeci a presidente, que era a Olega, agradeci a Luciane, que está no convênio, e agradecer ao secretário de Saúde pelo esforço, pelo empenho de mesmo na reta final do ano, tinha funcionário que estava em recesso e procurou fazer isso. Pelo que foi mencionado pelo assessor do senador Nelson Utrade, falou que era uma parceria com o COINTA. E tem mensagem, né, ligação do secretário de Saúde para o advogado do COINTA, pedindo um auxílio, um socorro, falando que tinha encaminhado a documentação para Brasília. Hoje, perguntei novamente a questão do que Brasília nos retornou, e o secretário Pedro entrou em contato com o assessor Marcelo, explicou, né, a situação que ocorreu. Temos uma assessoria que presta serviço nessa questão de convênio, especificamente para a saúde. A assessoria também, pude conversar com o assessor, e infelizmente ele também falou que tentou até a última instância e infelizmente não conseguiu. Então, assim, houve mesmo essa perda de recurso, mas só para deixar bem ciente a nossa população e aos novos vereadores que já estava programado para ter a telemedicina instalada nesse ano em Figueirão, no 2025. Então, assim, o secretário quer aderir à telemedicina para Figueirão, para deixar bem clara essa questão. E, pelo que escutamos lá em Brasília, o senador, a gente sabe que a gente perdeu essa questão do COINTA, mas a gente consegue fazer direto com o município. E pelo que eu entendi, entre a conversa entre o secretário e o assessor, está praticamente definido para a gente conseguir, não daquele recurso, mas de outro recurso que vai surtir efeito para a nossa população. E assim tão sonhado a questão da neurologia, igual o nobre vereador Edgar falou, que é um sonho de todos mesmo, é um médico que realmente é muito específico, é difícil conseguir, e eu acredito que a telemedicina veio para ficar. É uma questão que surgiu por conta da pandemia, e através da pandemia ela conseguiu se firmar e fortalecer. Vou dar um exemplo pessoal meu: eu tenho uma irmã que é psicóloga e ela atende via internet, e isso surgiu muito por conta da pandemia. Então, a telemedicina, tenho certeza que veio para ficar, e Figueirão não vai ficar fora dessa questão. Muito obrigado. Senhor presidente, como eu mencionei sobre esse assunto, não, pode constar o jurídico, como eu mencionei sobre esse assunto, eu tenho o direito de falar sobre esse assunto. Não respondendo o líder prefeito, mas isso foi pautado e eu participei desse debate. Vereador, não tem, devido não ter citado o nome do senhor na tribuna. A resposta dele foi para quem questionou, tanto é que não foi só o senhor que questionou quanto à telemedicina. Na próxima sessão eu vou explicar. Sim, com certeza. Terminando o grande expediente e a explicação do líder, passamos à leitura da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia para a sessão ordinária do dia 24 de fevereiro de 2025. Projeto de lei número 005, de 21 de fevereiro de 2025, que dispõe sobre a autorização para doação de lotes e construção de unidades habitacionais do município de Figueirão MS, define os critérios pertinentes e estabelece outras providências. Uma indicação de autoria do vereador Wagner Moreira Fernandes, endereçada a diversos órgãos e autoridades. 3 indicações de autoria do vereador Luciano Teodoro, endereçada a diversos órgãos e autoridades. Uma indicação de autoria da vereadora Kelly Bernardes, endereçada a diversos órgãos e autoridades.
3 indicações de autoria do vereador Tiago Inácio, endereçada a diversos órgãos e autoridades. 1 indicação de autoria do vereador Ivan Lima, endereçada a diversos órgãos e autoridades. 1 indicação de autoria do vereador Jânio Flávio, endereçada a diversos órgãos e autoridades. 1 indicação de autoria do vereador Edgar Lima, endereçada a diversos órgãos e autoridades. Em discussão, a ordem do dia. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias constante da ordem do dia. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final a respeito do projeto de lei número 005, de 21 de fevereiro de 2025. Coloco em discussão o parecer de Comissão Legislação, Justiça, Redação Final. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. Aprovado o parecer. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento a respeito do projeto de lei número 005, de 21 de fevereiro de 2025. Coloco em discussão o parecer da Comissão Finanças e Orçamento. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. Aprovado o parecer. Projeto de lei número 005, de 21 de fevereiro de 2025. Dispõe sobre a autorização para doação de lotes e construção de unidades habitacionais no município de Figueirão MS, define os critérios pertinentes e estabelece outras providências. Coloco em discussão o projeto. Vereador Tiago. Bem, o projeto é um anseio da nossa população, então não tem como a gente nem ir contra, ainda mais com os critérios estabelecidos. A questão dos 5 anos mesmo foi bem interessante para a nossa população de Figueirão em si, de pessoas que chegaram antes ao nosso município, não desmerecendo os demais moradores de Figueirão que estão chegando, pessoas novas que chegam também agregam e ajudam a valorizar e a melhorar a nossa visão como legislativo, como pessoas, contribuem bastante. Tanto é que até o nobre vereador Ivan sugeriu um dia do imigrante, e a gente vamos valorizar sim, tanto as pessoas que estão chegando, mas também a nossa população daqui de Figueirão. Vereador Ivan. É muito importante, senhora presidente, a gente acompanhando aqui nas redes sociais, o pessoal fazendo a cobrança de onde estão esses terrenos. Então, essas casas serão construídas lá junto com as outras 40, isso? Então, lá junto com as outras 40. Então, nós estamos fazendo a aprovação e o município tem sim esses terrenos para doar. Vereador Jânio. Muito bem, vereador Ivan. Eu iria entrar nesse assunto também. O município dispõe desses terrenos realmente, o residencial, se não me engano, Estrela d'Alva, né, vereador? Então, é uma preocupação que a população tem e parabéns por esclarecer. Outro ponto que me chamou a atenção nesse projeto também é que o beneficiário não poderá se dispor do imóvel por no mínimo 10 anos. Se dispor, vai perder o imóvel. Então, assim, tem umas coisas que achei bem interessante. O projeto está bem amarrado, bem construído para atender realmente quem necessita. Realmente, vereador Jânio, só gostaria de afirmar que a pessoa tem que estar residindo há 5 anos aqui em nosso município, não pode ter nenhum imóvel em seu nome, é uma parceria, né, de 60% do Estado com a GEAB e 40% da Prefeitura e o terreno da Prefeitura também. E o que eu achei mais interessante também foi isso aí, que dentro de 10 anos a pessoa não pode vender, não pode ter uso acomodado e não pode ser alugado. Então, realmente, essas casas são para aquelas pessoas que realmente precisam e necessitam de uma moradia. Indicação de número 0. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. Aprovado o projeto 005, de 21 de fevereiro de 2025. Perdão pela fala, senhor presidente. Vou dar continuação aqui nas matérias constantes da ordem do dia. Indicação de número 011, de autoria do vereador Wagner Moreira Fernandes. Indicação de número 08, 09 e 010, de autoria do vereador Luciene Teodora. Indicação de número 004, de autoria da vereadora Kelly Bernardes. Indicações de número 008, 009 e 010, de autoria do vereador Tiago Inácio. Indicação de número 07, de autoria do vereador Ivan Moreira Lima. E indicação de número 006, de autoria do vereador Jânio Flávio. Indicação 005, de autoria do vereador Edgar Zé de Lima.
Senhor presidente, terminada a leitura das matérias constantes da ordem do dia. De acordo com o artigo 140 do Regimento Interno, todas as indicações se encontram aprovadas. Passamos agora para explicações pessoais, 3 minutos para cada vereador. Vereador Tiago. Quero agradecer aqui, tivemos uma participação especial na ida em Brasília, acabamos não falando, comentando, mas a nobre ex-vereadora Renata nos acompanhou e foi muito legal. Ela foi responsável pelos aqueles vídeos que depois divulgamos. Foi bem interessante, ela foi considerada nossa assessora lá. Isso mesmo. E, Renata, muito obrigado. Eu sei o tanto que você ama Figueirão e mesmo não estando na sessão, você faz a diferença em nossa cidade. Muito obrigado. Muito bem. Só Sim. um pouquinho. Nessa quarta, infelizmente, eu acredito que eu não poderia atender, que eu tenho um compromisso de uma licitação do meu serviço no período da manhã, e eu acredito que eu não estarei aqui. Vereador Tiago, muito bem lembrado, né? Além dos 8 vereadores, vice-prefeito e secretário de infraestrutura, a Renata também, né, foi acompanhando seu esposo, nos acompanhando e acabou sendo a nossa assessora, né? Assessorando aí os trabalhos do Legislativo, juntamente com o vice e do secretário. Obrigada, Renata. Gostaria de comunicar também a toda a nossa população que está presente, a todos que nos acompanham via rede social, que no dia 3/3 de 2025 não haverá sessão devido ao feriado. Terminando as explicações pessoais, gostaria de agradecer a presença de todo o público presente, dos que nos acompanham via rede social, os vereadores convidá-lo para a próxima sessão ordinária, dando por encerrado a presente sessão às 20h36. Boa noite, que Deus nos abençoe.